entramos agora numa nova perspectiva, saindo um pouco da dimensão do direito, da percepção de justiça na Grécia, e adentramos agora em Roma, onde de fato nasce o direito. Então, nós percebemos a história de Roma, existem várias aulas necessárias para a gente adentrar pormenorizadamente na história de Roma. Agora, trago de uma maneira um pouco mais breve, um pouco mais resumida, algumas etapas da história de Roma, onde nós vemos a figura da realeza, da república e do império. Roma ela é edificada em 3 momentos, onde nós tínhamos uma realeza, depois nós tínhamos um período republicano e, por fim, o período do império. No período da realeza, nós temos reis eleitos por comícios, os chamados comícios curiados, né, que vai ter essa capacidade administrativa. A cúria é esse órgão administrativo. Então, os comícios curiados, eles eram compostos pela cúria, onde nós vemos essa eleição do rei, que possuía uma particularidade. O rei de Roma, ele não era vitalício. Na verdade, ele era vitalício, mas ele não era hereditário. Fazendo essa correção, ele era vitalício, mas não era hereditário. Então, sempre que viesse a óbito um rei, era eleito pelo comício curiado um outro rei. Então, nós vemos também crescer a força do Senado, né, que vem dos senatos, que vem significar justamente essa percepção de senil, de idoso. O Senado seria composto por esses homens, né, de sabedoria, oriunda da idade, né, por serem senis. Entramos num momento também de característica da república, onde nós vemos res publica, coisa do povo. República vem significar isso, né? Nós vemos senadores que são eleitos também há 5 anos e também vemos ainda na própria república a questão dos comícios curiados. Vemos o quanto existe força entre as pessoas do próprio Senado e também dos cônsules romanos. Adentramos na dimensão do império, né, que é o grandioso Império Romano, que vai do ano 27, né, antes de Cristo, ao ano 476, depois de Cristo, né, 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo, iniciando com Otávio, finalizando com Rômulo Augusto, né? Podemos dizer que o maior legado do Império, né, nós poderíamos perceber noções de direito tanto na realeza, na república, mas o maior legado na perspectiva de direito se dá no próprio Império. Os romanos, eles tinham uma particularidade acerca do direito, né? O direito em Roma, ele se solidifica, né? Quando eu estava falando no início da aula acerca do tridimensionalismo de Miguel Reale, né? Fato mais valor é igual a norma. Isso é uma compreensão inicial tridimensional, né? Mas para os romanos nós não teríamos um fato, valor, norma. Não. Para os romanos nós teríamos um fato mais valor, que seria jurisprudência. Né? Se surgiria primeiro a jurisprudência, né? Os romanos eles tomariam consciência do direito a partir da prática do agir agindo, porque quando nós temos uma necessidade normativa, a partir dessa norma que surge, né, vão existir o quê? Os julgamentos, né? Vão existir as decisões a partir da norma. Os romanos eles não tiveram tempo de criar essa norma primeiramente. Eles julgam e a partir dessa jurisprudência, desse julgado consolidado, eles vão reiterando. E assim eles normatizaram. Certo? Então, para o direito romano, eu posso dizer que ele é um direito que nasce da prática do agir agindo. É um direito jurisprudencial. Primeiro se percebe, se consolida um pensamento, se concebe e se solidifica uma decisão jurisprudencial, e a partir disso se normatiza, surgem as normas. Quando nós falamos do direito romano, nós o dividimos em alguns elementos, um direito romano arcaico, clássico e pós-clássico. Quando nós falamos numa dimensão arcaica, seria essa sistemática mais patriarcal. O pai é o senhor da vida. O pai é o senhor da vida, como determina a tábua quarta, por exemplo, né? Onde nós vemos, né, a questão dessa necessidade de que o pai decida se a criança ela vai continuar vivendo ou não. As mulheres que sempre são incorporadas à família do seu esposo,
né, herdando inclusive o nome do seu pai, do seu esposo, né, negando agora o nome do seu pai e assumindo o nome do seu esposo. Como também nós podemos perceber a questão dos deuses, se abre mão dos deuses da própria família, da família paterna ou materna, né, no caso, que não teria possibilidade se adere à família paterna, seguindo essa dimensão do patriarcado. A família materna, ela não transmite os deuses e não transmite a família, somente a família paterna. Temos a lei das 12 tábuas, que vai trazer a questão dos direitos reais, a questão dos direitos de vizinhança, a questão dos direitos de sucessões. Então, mais uma vez, aqui a gente vê o quanto é importante a história do direito. Quando, no decorrer do curso, se estiverem estudando as disciplinas de sucessões, direitos reais, direito de família, vocês vão poder também estar analisando um pouco a questão dos direitos reais. Já no período clássico, nós temos aqui uma desligação, né, uma desvinculação da dimensão religiosa. Nós temos aqui uma força de um direito consolidado, de um direito positivado. E, por fim, nós vemos no período pós-clássico, né, a força do corpus juris civilis. O corpus juris civilis, ele vai trazer, né, alguns princípios extremamente interessantes para a nossa compreensão do direito de hoje. Né, vai trazer os critérios de antinomias para as lacunas do direito. Ou seja, hoje nós temos critérios muito específicos de lei superior, que revoga lei inferior, lei posterior, que revoga lei anterior, lei superior, que revoga lei inferior, né, e lei especial, que revoga lei geral. São esses nossos critérios de antinomia. Então nós já podemos perceber o nascedouro desses critérios de antinomia no direito romano. Então já veja, você que está estudando agora, nesses critérios de antinomia na disciplina de introdução ao direito, aproveite e já tente percebendo também dentro do direito romano. Perdão aí pela tossezinha, mas é porque vai dando aula aqui, a garganta vai cansando também. Certo? Então depois a gente vê aqui, é a força da litispendência, da coisa julgada, vemos os princípios da boa-fé, vemos os institutos da tutela, da curatela, vemos também o princípio do indúbio pro réu, que já vai estar um pouco consolidado, ainda na sua fase iniciante, no corpus juris civilis. Entramos agora um pouco na questão do Império Romano, na sua dimensão influenciada pela Igreja Católica, que também vai ter uma percepção de direito própria, uma dimensão bem salutar acerca do direito na compreensão canônica. É interessante perceber que existe um processo de transição entre o Império Romano, né, com toda a sua força, com toda a sua hegemonia, com todo o seu tamanho, para um movimento, né, um movimento surgido, recente, que é o movimento do cristianismo. Então surge uma compreensão do que nós chamaríamos de martiria, certo? De martiria. E o que seria essa martiria? Nós percebemos um cristianismo no seu nascedouro que é perseguido pelo Império, onde nós vemos milhões, né, de cristãos que são mortos pelo simples fato de crerem. Então nós vemos um cristianismo que é no seu nascedouro extremamente sofrido pelas suas próprias características de perseguição ao Império. Nós vemos, por exemplo, alguns fatos que estão extremamente fortes. Nós poderíamos dizer, por exemplo, o martírio dos cristãos nos espetáculos, nos circos de Roma. Entre eles, um deles, o maior, né, nós poderíamos dizer que o Coliseu, onde nós vemos vários relatos de cristãos que foram devorados pelas feras, cristãos que morriam em situações, né, bem degradantes e humilhantes. Por exemplo, poderíamos destacar que os cristãos, né, eles são utilizados como iluminação pública durante algum tempo nesse período do Império Romano. Então se colocavam os cristãos nos postes e os queimavam. Então nós vemos um cristianismo que é o cristianismo da martiria. E a palavra martiria nos leva à ideia de testemunho supremo. Então o cristianismo, ele nasce como uma religião da martiria, de pessoas que testemunham com o próprio sangue. E é válido salientar um autor, que é o autor que nos diz o seguinte,
o sangue dos mártires, o sangue daqueles que testemunham a fé, semente de novos cristãos. Nessa frase, ela vai perpassando a compreensão de que quanto mais se mata cristãos, mais se percebe, né, se percebe um número maior de cristãos que vão surgindo. Né? Então, surge a ideia de apologética. Na ideia de apologética, que significa justamente isso, defesa da fé. Então, a apologética como defesa da fé, ela vai surgindo, e nós vemos cristãos aqui que são apologetas. Tertuliano, né, esse autor que vai falar sobre o sangue dos mártires enquanto semente, Tertuliano também é um desses apologetas que vão criar agora explicações técnicas e até bem fundamentadas acerca dessa religião que surge. E nós vemos o Império Romano, que já tinha uma compilação de leis, que já tinha um sistema jurídico próprio, muito bem desenvolvido. O Império ele começa a ruir por várias divisões e também pela corrupção, e também nesse contexto de grandes perseguições ao cristianismo. Nessa percepção como um todo, surge, né, uma grande força do cristianismo, né, até o momento efetivo em que Constantino se converte ao cristianismo. No primeiro momento ele descriminaliza o cristianismo, no segundo momento ele torna o cristianismo a religião oficial do Estado, né, do Império Romano, sendo que é muito interessante a influência da sua mãe, Santa Helena, que vai aos lugares santos de Jerusalém, né, vai fazer toda uma peregrinação pela Terra Santa, né, ela que teve esse grande papel em fixar os lugares que hoje os cristãos têm como lugares sagrados. Por exemplo, Belém, né, a Basílica da Natividade, a Basílica do Santo Sepulcro, né, todos esses lugares que foram fixados, o próprio Gólgota, né, que seria o local da crucificação, foi um local onde a mãe de Constantino, Santa Helena, fixou. E também nós temos um processo, né, de migração do cristianismo de Roma para a cidade de Constantinopla, onde foi construída a Basílica de Santa Sofia, que é uma das maiores e mais belas basílicas que a humanidade já viu. Né? Ninguém ousa sequer pensar em denegrir ou ferir aquela construção, dada a sua beleza. E como nos diz Dostoiévski, né, que é um grande autor russo, né, um grande escritor russo, a quem recomendo, né, a quem gostaria de que vocês pudessem ler com sua obra extremamente atual, sobretudo a obra Crime e Castigo, né, que nos diz no livro O Idiota, né, Dostoiévski nos diz no seu livro O Idiota, que a beleza salvará o mundo. Então, o que é isso, a beleza? A beleza a gente pode contemplar, né, como essa compreensão que nos traz, né, nos faz elevar dessa dimensão imanente, adentrarmos numa dimensão transcendental. Mas voltando para cá, a gente vê um ruir do Império e nós vemos um ascender do cristianismo, desde a conversão do próprio Constantino, dado o testemunho dos mártires. Nessa percepção, surgem dois momentos. Eu poderia dizer que um primeiro momento, o momento da patrística, e um segundo momento, o momento da escolástica. Movimentos filosóficos que perpassam a Idade Média. Quando nós falamos na patrística, nós temos na patrística aqui a compreensão dos padres da Igreja. Padres da Igreja. Esses padres da Igreja, eles não são considerados os padres como nós compreendemos hoje, como ministros ordenados. Esses padres da Igreja são aqueles que são os primeiros cristãos, aqueles que fundaram o cristianismo na sua inicialidade. A percepção apologética, a percepção da própria didaquê, né, que é uma primeira norma de conduta dos cristãos, como eles vão se disseminando na comunidade, se espalhando pelo mundo. Né? Então, vemos esse fim do Império, o ataque dos bárbaros, esse ascender da Igreja. Né? Vemos, eu faço questão de trazer essa imagem, né, que é uma imagem que eu acho muito interessante, que é a imagem que mostra tanto isso quanto o Império ele se torna dependente do cristianismo. É uma imagem onde nós vemos o próprio imperador Teodósio, imperador de Roma, prostrado diante do bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, que foi
o grande responsável, na verdade um dos responsáveis, pela conversão de Santo Agostinho. Né? Então Ambrósio encontra Teodósio e ele faz uma solicitação, na verdade, que o próprio Ambrósio determina, né, para que o Teodósio ele cumpra, que é se vestir de roupas penitenciais e pedir perdão público pelos seus pecados. Então, o Teodósio ele se veste publicamente, sai pedindo perdão, né, público. Então, nós vemos a figura do imperador de Roma, vestidos em sacos, vestido de maneira indigna, vamos dizer assim, penitencial, pedindo perdão até o encontro da igreja, né, onde encontra o próprio Ambrósio, o Santo Ambrósio, e ao encontrá-lo é absolvido dos seus pecados e agora sim tem como dar continuidade na sua função de imperador. Então nós podemos dizer, e é usual entre os teólogos e os filósofos, se afirmar que a espada do império se dobrou à cruz. Então vemos essa força do império agora que vai estar influenciando muito dentro do próprio cristianismo. Algumas decisões do cristianismo, agora a igreja vai sofrer influência, de certa forma, do próprio Império Romano. Então vemos que eles utilizam também a questão da religiosidade como uma forma de conversão dos bárbaros e a possibilidade da construção de uma civilização cristã. Então é interessante que surge nessa percepção, ainda incipiente, uma regulamentação jurídica, né, que nós não poderíamos afirmar ainda que o direito canônico na sua plenitude. Mas atualmente o direito canônico é esse direito que vem regulamentar as operações da própria igreja. Sendo que o direito canônico ele tem todo um caráter, né, escrito em cânons, né, que são artigos, eu poderia chamar de cânones, né, que são regras. E é interessante a gente perceber a última das regras do direito canônico, que é o cânon 1752. É muito interessante a gente perceber que existe uma regulamentação para toda a vida eclesiástica, mas o cânon 1752 ele traz uma fundamentação para todo o direito canônico, que seria qual a finalidade dele. Todas essas leis, elas são regulamentadas e elas existem para a salvação das almas. Né? Então, a lei canônica ela existe para uma finalidade específica, que é a salvação das almas. Então, entre todos os seus cânones, esse último fica bem interessante de ser estudado. Quando nós falamos ainda numa percepção medieval, nós temos um movimento de contra-reforma, né? No ano de 1517, nós tivemos um movimento que marca os rumos da história, que é a famosa Reforma Protestante. E esse movimento da Reforma Protestante ele é dividido em 3 ciclos. No primeiro nós vemos a Reforma de Martim Lutero, nós temos a Reforma de João Calvino e o movimento de Henrique VIII. Então cada um desses movimentos, propulsores, né, propiciados por Lutero, João Calvino e o próprio Henrique VIII, eles trazem características. Eu diria que a igreja fundada por Lutero são os luteranos. Nós percebemos hoje a influência dos calvinistas, né? Que aqui, na nossa percepção, seria um pouco ligado à ideia dos presbiterianos. E nós temos uma compreensão política, na verdade. Nós não vemos uma grande característica de enfoque religioso. Nesses dois, nós poderíamos dizer sim que existem algumas motivações de prisma fortemente religioso, mas nós temos um movimento aqui, que é um movimento político, né? Um movimento, na verdade, de soberania, de interesse, né? Que é a figura de Henrique VIII, que funda a igreja dos anglicanos, funda o anglicanismo. É uma situação muito peculiar e muito interessante de ser estudada. Acredito que vocês tenham essa compreensão desde a época do ensino médio, né, do que vocês analisaram, estudaram acerca da história. Mas Henrique VIII, ele funda a sua própria igreja. Ele, enquanto rei da Inglaterra, queria casar novamente. Ele era casado com Catarina de Aragão, queria casar agora
com outra mulher, né, que na verdade, casado com Catarina de Aragão. Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil da gente resolver a situação, que é um tanto problemática. Casado com sua esposa Catarina de Aragão, com quem Henrique tem uma filha, que é a chamada Maria I, que ficou na história conhecida como Maria Sanguinária. Ficou conhecida como Maria Sanguinária. Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão, deseja se divorciar. Vale salientar aqui um nome que nós poderíamos já guardar para a nossa compreensão, que vai trazer toda uma compreensão filosófica, jurídica, que é o secretário e chanceler do Henrique VIII, que é a pessoa de Thomas More. A figura de Thomas More se mostra extremamente relevante enquanto homem, né? Secretário, chanceler, homem que buscava uma compreensão de justiça, o escritor, como a gente vai analisar mais tarde. Mas vamos voltar para cá. Então ele, casado com Catarina de Aragão, queria ter todo o envolvimento com outra mulher para que pudesse ter um filho, né? Porque tinha somente uma filha e agora ele desejava ter um filho. Catarina de Aragão, mais velha, no entanto, católica, né? Ele começa a se sentir atraído e também o desejo de ter agora um filho. Ele busca o divórcio, ele busca a dissolução do seu matrimônio perante a igreja. No entanto, o Papa reprova a sua conduta de divórcio, porque a igreja, ainda hoje na sua compreensão, ela tem causas canônicas específicas que vão gerar a nulidade matrimonial e não a anulabilidade. Não existe canonicamente a possibilidade de anulabilidade, mas sim nulidade. Nós falamos de casos de nulidade matrimonial, não anulabilidade. Mas voltando para cá, então existe a figura de Ana Bolena. Ana Bolena, que tenta agora apropriar-se de Henrique VIII, esposo da Catarina de Aragão, que tem toda a influência de protestante. Então Ana Bolena é protestante contra Catarina de Aragão, católica, e entre elas está Henrique VIII, que tenta divorciar-se da Catarina de Aragão, já pede ao Papa, o Papa não aceita o seu divórcio. Então Henrique VIII ele toma a decisão de romper com a Igreja Católica e ele mesmo se autoproclama o Papa da sua própria igreja. Não o Papa, mas o líder supremo da sua própria igreja. Então Henrique VIII, ele funda o anglicanismo a partir das suas próprias percepções e ele funda a sua igreja de acordo com seus próprios interesses. Então, ele tem com Ana Bolena uma filha, né? Ele tranca Catarina de Aragão e Maria I, uma espécie, né? As trancam em uma espécie de território, e tem uma outra filha com a Ana Bolena, que é a Elizabeth I, que é antecessora dessa senhora bem distinta, né, que hoje nós chamamos de Rainha Elizabeth, que tem uma longa vida, né? Ela já presenciou, acho que, as guerras mundiais, ela vai presenciar o coronavírus e as próximas pandemias pelos 200 anos. Então, uma longa vida a rainha. Mas, voltando para a vida da rainha, nós temos a Elizabeth I, que traz uma grande característica pela sua identidade protestante. Ana Bolena termina tendo um fim trágico, que é de conhecimento de todos, porque Henrique VIII determina a decapitação de Ana Bolena, sua esposa. Então, depois dela, várias outras mulheres, perpassam pelas garras de Henrique VIII e quase todas elas acabam mortas pela sua própria mão, todas decapitadas. Henrique VIII, ele gostava de ter esse relacionamento de decapitar todas as pessoas que estavam em volta, né? Mas Ana Bolena, sua esposa protestante, ela também termina decapitada, Catarina Aragão morta, enfim, né? Várias outras mulheres, todas elas decapitadas, só com a exceção da última. Mas vamos voltar para a figura de Henrique VIII. Henrique VIII, ele sofre a influência do seu amigo pessoal,
com que ele tem grande envolvimento, que é a figura de Thomas More, um homem extremamente católico, extremamente ético, né? Católico, extremamente ético, extremamente justo. E ele escreve uma das obras, né, que vai impactar a história da humanidade, porque ele influencia toda uma percepção, né? Até, inclusive, vale salientar que existia uma imagem, uma grande estátua de Thomas More na Rússia, após a Revolução Russa, dada a relevância da sua obra Utopia, onde nós vemos a história de Rafael e Clodeu, que vai passar por uma ilha que é chamada Ilha de Utopia. Né? Nessa Ilha de Utopia, as casas não têm fechadura, todas as pessoas se amam, se respeitam. Então, nós vamos perceber uma ilha utópica, onde tudo é justo, tudo é igualitário, onde as pessoas têm religião. Não tem uma religião oficial, mas todas elas precisam ter uma religião. E as pessoas vivem de forma harmoniosa, de forma sem buscar nada mais do que precisam, porque tudo se divide igualitariamente. Né? Então não tem necessidade de ter fechaduras, não tem necessidade de que casas tenham trancas, né? Porque tudo é em comum. Né? As maiores vergonhas públicas seria ter mais do que se precisa, né? Se rejeita, né, metais preciosos como o ouro, por exemplo, se percebe que seria um contravalor usar ouro, por exemplo, na Ilha de Utopia, onde a gente vê a figura do personagem Rafael e Clodeu. Pronto. Tendo esse cenário, né, Thomas More, ele vai ser jurista. E na sua percepção de justiça, de lei, ele vai tentar trazer para a percepção da Inglaterra de então um senso de justiça. Não somente utilizar o direito ao bel prazer da figura daquele que é o líder do absolutismo, que seria a figura do Henrique VIII. Mas, nesse contexto como um todo, nós vamos perpassar ainda alguns momentos bem específicos, mas já antecipando, para a gente não deixar essa situação sem uma resolução. Nós vemos aqui, né, a morte de Henrique VIII, e com a morte de Henrique VIII, quem ascende ao trono é a figura de Maria I, que determina que todo o império, todo o reino volte agora a ser católico. Então nós temos o Henrique VIII, que determina que todos sejam anglicanos, e temos a própria Catarina, que vem a óbito, né? Maria I, sucessora de Henrique VIII, ela vem determinar que todo o reino se torne agora católico. Todo o reino seria obrigado a se tornar católico. E o que é que acontece? Muitas pessoas já estavam perpassadas dos ideais protestantes. Então Maria que ficou conhecida como sanguinária, ela mata milhares e milhares de protestantes, determinando que todos se tornem católicos. Quem não virasse católico receberia a pena de morte, por determinação de Maria I. Então ela obriga todas as pessoas a virarem católicas. Então mata milhões de protestantes, determinando que todos virem católicos. O que é que acontece? O reinado de Maria é um reinado curto. Com a morte de Maria, quem vem ao poder é Elizabeth I, que é o quê? Protestante. E ao emanar ao trono o reinado de Elizabeth I, ela determina que todos voltem a ser protestantes. E quem não virasse protestante também receberia a pena máxima, a pena capital. Então ela também mata milhares e milhares, determinando que todos virem protestantes. Então nós temos um cenário de instabilidade, de guerras entre católicos e protestantes, a partir das visões de Maria I e Elizabeth I. Maria, que ficou conhecida como sanguinária. O que é que acontece? Essa guerra entre católicos e protestantes, ela se dissemina por toda a Europa. E nós vamos falar agora de uma guerra chamada de Guerra dos 30 anos. Essa guerra dos 30 anos foi uma guerra que durou esse lapso temporal entre católicos e protestantes, que buscavam ao máximo fazer valer os seus direitos, né, suas percepções, sua visão. Então os católicos matavam vilas de protestantes, os protestantes matavam vilas de católicos. Isso se espalhou por todos os países, né, chegando a grandes momentos de grandes mortes, milhões de mortes, milhares de mortes,
por toda a Europa. Vale salientar que ele vai encontrar um cessar-fogo, essa guerra, né, com a celebração do Tratado de Westfália. Tratado de Westfália, que foi celebrado na cidade de Münster, na Alemanha. É interessante porque eu tive a oportunidade de estar numa celebração, né? Estava de férias e tive a oportunidade de estar na cidade no momento em que se estava celebrando, acho que em 2018, esse evento. Né? Então é bem interessante a gente perceber o quanto ainda hoje é relembrado historicamente esse momento de Münster. Então, além de tudo isso, desse contexto todinho, a gente tem uma percepção ainda, né, de que surge aqui um grande marco no direito. Mas em que ramo? No chamado direito internacional. Direito internacional. Preste bem atenção. Pessoas fazem contratos. Pessoas físicas, pessoas jurídicas. Elas vão fazer contratos. Estados fazem tratados. Então, nós falamos de um tratado de Westfália, é uma espécie de contrato feito entre vários estados, que são chamados de signatários. Quando nós falamos de contrato, nós falamos de partes contratantes, contratados, né? Pessoas que pactuam e que geram um princípio que perpassa todo o sistema contratual, que é o princípio do pacta sunt servanda. O que significa pacta sunt servanda? Pacta sunt servanda é o que as partes pactuam deve ser observado. O contrato faz a lei entre as partes. Entre as partes. O que as partes estipularam no contrato deve ser cumprido. Falamos, né, que pessoas fazem contratos, estados fazem tratados que são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda. Certo? Nessa percepção toda, como forma de coibir o protestantismo, surge o quê? Surge o movimento de contra-reforma. É bem interessante perceber que existiam dois pensadores que divergem entre si. A figura de Martim Lutero, né, que é esse homem que fixa teses na porta da igreja. Diferentemente de Lutero, nós temos a figura de Inácio de Loyola, que funda os jesuítas, que se espalham por todo o mundo, trazendo uma percepção jurídica, trazendo um novo olhar. Vale salientar que no movimento de contra-reforma, visando coibir o protestantismo e também as heresias, surge o Tribunal do Santo Ofício. Esse Tribunal do Santo Ofício ficou conhecido como o tribunal que operacionalizava o quê? A famosa Inquisição. Então nós temos uma percepção do Tribunal do Santo Ofício, o Manual do Inquisidor, que vai trazer uma percepção muito própria de uma dor purificante. A dor é um elemento que purifica e que nós percebemos algumas situações que nós vemos a mesma figura do acusador é a mesma figura do julgador. A mesma figura do julgador. Acusador, o julgador é a mesma pessoa. Então nós temos uma grande tendência de que nesse sistema do Tribunal do Santo Ofício, aquele que está sendo acusado, que ele tem uma grande chance, uma grande possibilidade de ser condenado, porque a mesma figura do acusador é a figura do julgador. Isso é interessante da gente perceber, porque, preste bem atenção, se liga, nós estamos hoje, no nosso sistema jurídico, num sistema jurídico, no caso de assumir a penalidade, mas nós estamos num sistema de julgamento não inquisitorial.
Nós poderíamos falar no sistema inquisitorial ou um sistema acusatório. Para ficar melhor, vamos colocar inquisitório e acusatório. Inquisitório e acusatório. E qual a maior característica do sistema inquisitório para o sistema acusatório? Para o sistema inquisitório, nós vemos que existe a mesma figura do acusador e julgador. Não havendo tantas possibilidades de pessoas distintas fazerem um julgamento, de trazerem um novo olhar sobre o fato. Por quê? Porque a mesma pessoa que acusa julga, então é um olhar um tanto tendencioso. Diferentemente se dá quando nós estamos diante de um sistema acusatório. Porque no sistema acusatório nós temos pessoas distintas: acusador, defensor, julgador. Espera lá, então nós temos aqui muitas vezes um MP, um Ministério Público que vai agir como acusador, ou um advogado, assistente de acusação. Nós temos um defensor, que vai ser o advogado, ou um defensor público, ou seja lá um procurador, seja aquele que vai fazer uma defesa específica, técnica para determinada situação, e um julgador, um magistrado, ou um duplo grau, né, um desembargador, enfim, ou um ministro. Nós vamos perceber aqui que nós estamos hoje em qual dos sistemas? Nós estamos no sistema acusatório e não no sistema inquisitório. Então, até nisso é interessante a gente poder olhar um pouco da compreensão da história para a gente entender o nosso momento que nós vivemos. Existem algumas pessoas que estranhamente, né, e hoje que isso seja desmistificado, porque nós estamos lidando com estudantes de direito, é necessário desmistificar essa compreensão de que o advogado precisa fazer acusações e muitas vezes o próprio advogado ele é vitimizado. Ele é visto como réu. Por exemplo, imaginemos um caso de um advogado que precisa vir apresentar a defesa de um grande criminoso, um criminoso notoriamente conhecido. Né? Imagine agora o pior criminoso da história do Brasil que você consiga lembrar. Né? Eu tenho alguns nomes, mas eu vou me esquivar de falar. Lembra aí o seu criminoso, um de estimação que você sabe que cometeu muita coisa. Imagina, né, um advogado vir a fazer a defesa desse camarada ou dessa camaradinha aí. Né? Muitas pessoas olham para esse advogado e vão dizer: ele é sem escrúpulo, esse advogado é um advogado de beira de prisão, é um advogado que vai fazer a defesa de quem não presta. Eu não gosto de advogado, porque advogado faz defesa de quem não presta. Quantas pessoas eu já vi dizer: não quero advogar, porque advogar é defender bandido. Nós estamos diante de uma função essencial à justiça. Sem defensor, não existe a possibilidade de ter julgamento. A advocacia, a defensoria, no caso, aqui enquanto possibilidade de defesa, vão garantir o sistema acusatório. E vale salientar que é considerada uma função essencial à justiça. Então, se você deseja ver que esse criminoso que você pensou aí, ou essa criminosa que você pensou, seja preso, ele só será preso, ou ela só será presa, se existir a figura de um defensor. Sem defensor, não há como existir punibilidade. Não vai haver a possibilidade de se efetivar uma prisão ou uma forma de uma punição para a conduta que foi cometida, a ressocialização com o objetivo, né? Para salientar o fim, né, desse breve adendo que nós fizemos, qual a característica do sistema acusatório? O sistema acusatório ele garante o contraditório e a ampla defesa. Joia? O sistema acusatório garante o contraditório e a ampla defesa. Vamos adiante. Não, ainda é um pouquinho antes, para a gente falar agora das figuras
de grandes nomes que perpassam o olhar acerca da patrística e da escolástica. Um grande nome que perpassa a compreensão da patrística, que traz uma compreensão jurídica que nós não poderíamos deixar de analisar, é a figura de Agostinho de Hipona. Mas, para a gente poder adentrar na vida de Agostinho, a gente vai abrir um pequeno intervalo e a gente vai fazer um próximo vídeo. Abração e fica aí!